um momento tão sublime, que é poder aprender mais da Palavra de Deus, ter comunhão com os irmãos, orar, suplicar a Deus, porque tanto precisamos, irmãos, ser edificados, ser conformados à imagem e semelhança do nosso querido e amado Salvador, Cristo nosso Senhor. E a mensagem que eu quero trazer nessa noite falou primeiramente ao meu coração e mostrou o quão aquém eu estou de uma função e de uma dádiva que Deus dá a todo homem. E é sobre isso um pouco que falaremos nessa noite. Mas antes, vamos estar orando. Senhor Deus, te agradeço por esse momento, Pai. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em um só corpo, em um só espírito, Pai, com um único propósito de engrandecer a Ti, de glorificar a Ti, Senhor. Te agradeço por aqueles que aqui estão, Pai, e te suplico, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos corações e os nossos ouvidos espirituais para aprendermos mais de Ti. Como precisamos das realidades aqui escritas na Tua preciosa palavra, Senhor. Que ela se torne vida em nossas vidas, Senhor. Precisamos testemunhar e viver mais e mais como o Cordeiro de Deus, Pai. Como o Seu Cordeiro que tira o pecado do mundo, Pai. Nos ajude a viver uma vida para sermos sal da terra e luz para esse mundo, Senhor. Esteja comandando essa reunião e que o Luiz se cale e somente o Teu Espírito possa falar nessa noite, Senhor. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema dessa noite se chama Exame de Paternidade. É um tema, um nome um pouco estranho, se nós formos avaliar pelo plano natural das coisas. Já me vem à cabeça até a época do ratinho, com o exame de DNA e tudo mais, mas não. O tema de hoje é um tema extremamente sério e que iremos trazer ao pé da letra para examinar a nós mesmos, principalmente nós homens, nós pais, o quão aquém estamos da realidade proposta a nós pelas Escrituras. Mas para isso, nós não vamos voltar inicialmente ao homem, porque nós temos que ter uma referência. E não existe referência maior de paternidade do que o nosso próprio Deus. E a Bíblia diz que fomos feitos filhos de Deus. E isso é uma dádiva, irmãos. Nós muitas vezes não levamos em consideração o quão grande, o quão precioso é podermos ser chamados de filhos de Deus. E essa paternidade celestial, ela deve refletir na nossa paternidade terrena. Ou seja, o pai cristão, ele deve refletir o Pai Celeste. E isso é de corar a nós de vergonha como pais. Vemos o quão aquém estamos dessa tão preciosa realidade. E é isso que estudaremos um pouco. Então nós vamos refletir sobre esse tema de profunda importância e significado, que é a paternidade. A paternidade à luz da Bíblia. Mas por quê? Amanhã é dia dos pais e eu poderia vir aqui e estar falando aos irmãos uma palavra de conforto, uma palavra de emoção, porque amanhã é dia dos pais, então vamos celebrar. Não, irmãos, amanhã é um dia como qualquer outro. Mas essa realidade aqui, ela deve ser diária para nós. Amém. E é uma realidade que nós estamos faltando. Eu estou faltando no meu lar. E por isso, o Senhor me incomodou há um tempo atrás e preparou esse momento propício para estudarmos a respeito disso. E em
mundo onde a figura paterna se encontra ausente e completamente distorcida, a Bíblia oferece uma visão rica e inspiradora do que significa ser pai. O meu pai, ele é muito crítico, e isso é muito importante, porque ser crítico quer dizer ser criterioso. E com os próprios desenhos infantis, eu e minha esposa já somos criteriosos, e ele mais ainda, com o que os meus filhos estão assistindo. E alguns desenhos que eles aparentam ser completamente inocentes. Nós vemos uma característica que é um padrão para esse tipo de desenho, que tem a faixa etária dos 3 a 5 anos aí para pegar, que é justamente uma fase importante na formação do caráter da criança. E esses desenhos eles têm uma característica em comum: o pai é um bobão. Quem comanda o lar é a filha, é o personagem principal, que geralmente é o filho. A mãe, ela comanda o lar, a filha comanda todo mundo, e o pai, ele é um ser ausente e um ser cômico. E infelizmente, os pais, de uma maneira geral, dos seus lares, eles são tão negligentes como os pais desses desenhos. E isso me fez parar para refletir. Irmãos, a gente não faz ideia. Explorando as Escrituras, nós vemos que a vocação da paternidade, ela requer de nós uma compreensão do nosso papel como pais, das nossas responsabilidades e de termos como exemplo supremo Deus como nosso Pai Celestial. Se nós formos lá em 1 João, irmãos, podem ficar com as Bíblias abertas, porque a pregação, eu não quero me prolongar e não quero falar muito, quero deixar que as Escrituras falem. Então, em 1 João 3, no verso 1, vai nos falar assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Olha que dádiva! Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E se somos chamados de filhos de Deus, temos Deus como nosso exemplo supremo de paternidade. E se não o seguimos, estamos seguindo os padrões mundanos, que têm como objetivo a degradação total da família e a inversão total de valores no nosso lar. E essa dádiva, irmãos, ela é tão maravilhosa porque ela foi oferecida a nós de maneira gratuita em Cristo Jesus. Que na cruz Ele nos reconciliou com o Pai. Nós que éramos inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do maligno, pelo precioso sacrifício de Cristo naquela cruz, a barreira da inimizade com Deus, ela foi completamente quebrada. Nos tornamos amigos de Deus e, mais do que isso, nos tornamos filhos de Deus. Se nós formos para o Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 12 e 13, vão falar assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é o verso 13. Vamos ler o 12 para dar mais contexto. Mas a todos os quantos receberam quem? A Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Ou seja, em Deus, através de Cristo Jesus, somos novas criaturas. E sendo novas criaturas, nós vivemos em um patamar que é um patamar celestial, que anda completamente contra a corrente do patamar humano, do patamar terreno que jaz no maligno. Mas por que então muitas vezes somos tão parecidos com os pais desse mundo? Somos tão negligentes nas nossas funções como pais perante os nossos filhos? Se nós temos, ou deveríamos ter, Deus como exemplo supremo de paternidade. Se nós ganhamos essa dádiva do Pai Celeste, por que não reproduzimos essa mesma dádiva para com os nossos filhos? Para com a nossa família? Quantas vezes você pergunta para uma criança, quem manda na sua casa? E ela vai dizer, é a mamãe. E todo mundo acha bonito, acha engraçado. Isso é uma inversão. A criança ela deve saber que quem é o líder, quem é o cabeça do lar, é o pai. Irmãos, é de corar de vergonha o quanto nós estamos aquém das Escrituras. Mas antes de fazermos esse paralelo, ou para podermos fazer esse paralelo tão importante entre a paternidade celestial e a paternidade terrena, vamos aprofundar um pouquinho mais em Deus como nosso Pai. O exemplo de Deus como Pai. E esse exemplo ele tem algumas características básicas. Nós poderíamos ficar horas e horas falando das maravilhas de Deus como Pai. Mas eu quero citar apenas alguns pontos que eu considerei principais. E com certeza vão estar faltando muitos outros. Mas o primeiro deles, irmãos, e o homem, ele é muito apontado na Bíblia. A Bíblia traz exortações fortíssimas para o homem com relação ao amor. Certo? No casamento, por exemplo, quando a Bíblia vai se voltar à mulher, ela vai falar em termos de submissão, mas quando vai se voltar ao homem, vai falar a respeito de amor. E Deus ele tem um amor incondicional para com os seus filhos. Então o primeiro predicado de Deus como Pai é amor incondicional. Deus ama seus filhos incondicionalmente, apesar de seus erros, apesar de suas falhas, apesar de sua pecaminosidade. Se nós formos lá em Romanos, no capítulo 5, o verso 8, vai nos falar assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu pelos seus amigos, por pessoas boas. Ele morreu por filhos da ira, por filhos da desobediência. Ele morreu por pecadores. Mas esses pecadores ele amou incondicionalmente, e amou de tal forma que deu o seu único filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é incondicional, de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bom, temos esse verso completamente gravado em nossas cabeças, mas ele é tão fraco em nossos corações. Então o primeiro exemplo é o amor incondicional. Deus nos ama, independente das circunstâncias, independente dos nossos descaminhos. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e essa é a razão de nós não sermos consumidos. Deus nos ama de maneira incondicional. O segundo exemplo de Deus como Pai é a provisão. Deus supre todas as necessidades dos seus filhos, seja elas físicas, emocionais ou espirituais. Deus é um Deus que Ele tem
traz e nos dá da sua provisão. Não pense que Deus o abandonou, que o seu Pai Celeste o abandonou por conta de dificuldades, porque a Bíblia diz que no mundo nós passaremos por aflições, mas que a gente deve ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e esse mesmo Deus que venceu o mundo é o nosso Pai, que nos traz a provisão diária, assim como no Egito, o maná caía do céu, a provisão diária, específica para aquele dia. Deus, através do seu Filho amado Jesus, também nos dá essa provisão, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus, o nosso Pai Celeste, Ele é um Pai provedor. Se nós formos lá para Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, vai dizer assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Essas necessidades, nós geralmente pegamos esses textos falando das necessidades físicas, e sim, está incluído aqui as necessidades físicas. Mas quando ele está falando tudo, é tudo. São todas as necessidades, sejam elas físicas, sejam elas da alma, almática, sejam elas espirituais. Deus é um Deus provedor e Ele vai suprir o seu filho em toda e qualquer necessidade. E isso é maravilhoso. Outro predicado de Deus como Pai é a disciplina. Não nos esqueçamos, irmãos, que a vara e o cajado andam juntos. O cajado é o consolo de Deus, mas a vara é a exortação. Deus disciplina seus filhos por amor, para corrigi-los e guiá-los pelas veredas da justiça, pelo caminho da justiça. E esse caminho é uma pessoa, que é Cristo. Um dos eu sous em João, ele vai se referir a ele mesmo como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Deus nos corrige para que possamos estar firmes nesse caminhar, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Se nós formos lá para Hebreus, no capítulo 12, nos versos 5 a 7, ele vai falar assim: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Que filho há que o Pai não corrige? Eu disciplino aqueles que amo. Ou seja, irmãos, eu não sei se os irmãos estão começando a ter um cenário na cabeça, que todos esses predicados divinos, eles devem ser reflexos da nossa vida como pais perante os nossos filhos. Eu amo tanto meu filho, eu tenho dó de disciplinar, então você não ama. Porque a Bíblia é clara que fala: eu disciplino todo aquele que eu amo. Se não houver disciplina, não há amor. E nós vamos tratar, quando viermos para o plano terreno, nós vamos tratar um pouco da disciplina, como trataremos de outros predicados. O último predicado, irmãos, eu podia ter vários, mas eu vou falar a respeito do perdão. Como é importante o perdão. Deus nos perdoa quando confessamos os nossos pecados e nos arrependemos. Ele nos perdoa. Deus está com os braços abertos para receber o quebrantado de coração. Deus está com os braços abertos e com os ouvidos sempre atentos para o clamor dos seus filhos, independente de qualquer circunstância. Se confessarmos os vossos pecados, Ele é justo e fiel para perdoar
perdoar de toda a iniquidade. Se nós formos lá para Isaías, Isaías 43, o verso 25, vai dizer assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha que maravilhoso. Ele mesmo, eu mesmo, a ênfase em Deus, ele repete aqui: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro. Isso é perdão. O quanto nós temos dificuldade de perdoar. Porque dizer que perdoa é uma coisa, mas se quando acontece qualquer outra indisposição, aquele baú abre e joga tudo à tona de novo, isso não é perdão, isso é remorso. Porque aqui é muito claro, Vamos ler mais uma vez, para ficar mais claro em nós. Dos teus pecados não me lembro. E a gente tem tanta facilidade de lembrar dos pecados dos nossos filhos, né? É só eles pisarem na bola que a gente já desce na garganta deles de novo uma coisa que nós dizemos que perdoamos. Isso eu estou falando olhando para mim. Então, irmãos, ser pai é uma dádiva, mas é uma responsabilidade muito grande. Nós temos falhado muito a esse respeito. Em 1 João 1,9 vai falar assim, e eu já falei, mas vamos citar, nada melhor do que lermos a Bíblia. Vai falar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ou de toda iniquidade. E isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Ele nos recebe de braços abertos, tal qual o pai do filho pródigo. Irmão, vocês já estudaram? Já estudaram a respeito do filho pródigo? Vocês olham mais para o filho ou veem o pai? Que atitude maravilhosa daquele pai. Nós não leremos o texto inteiro, mas eu quero citar alguns versos, porque a atitude do pai perante aquele filho é um exemplo para nós. Lucas 15, vamos no verso 17. Que vai falar assim: então, caindo em si, disse. Quem disse? O filho pródigo. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque nós vamos falar a respeito do exemplo do pai. A Bíblia não cita, não nos fornece com profundidade como era o relacionamento daqueles filhos, que eram dois, com o seu pai. Mas, irmãos, ele se lembra aqui não do que o pai falava ou do que o pai falou, mas ele lembra do exemplo do seu pai com relação aos servos. Nós, como pais, o maior testemunho que nós podemos dar não são palavras eloquentes, não são simplesmente citar a Bíblia para os nossos filhos, é vivê-la. Porque se nós vivemos aquilo que ensinamos, nós trazemos os nossos filhos para perto do Pai, para perto de Deus. Agora, se nós falamos uma coisa e vivemos outra, não damos exemplo, nós afastamos os nossos filhos de Deus. Nós temos uma responsabilidade muito grande como pais, no sentido do caminhar dos nossos filhos para perto ou para longe de Deus. É uma responsabilidade tremenda que muitas vezes nós estamos sendo falhos ou negligentes.
esse filho, ele vai lembrar do exemplo de bondade do pai para com os seus servos. Ele não lembrou nem para com relação a ele, ou algo que o seu pai tinha falado, não. Ele vai e cai por si e fala: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E aqui é maravilhoso, irmãos. Esse é o nosso Deus. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Esse pai, ele não quis saber que pé que estava o filho, o que o filho tinha feito, o que não tinha feito. E nós sabemos da gravidade do que aquele filho tinha feito com relação ao pai, ao pedir a herança. Ele fala para o seu, ele literalmente vira para o seu pai e fala: o senhor morreu para mim. Mas esse pai aguardava ansiosamente pelo seu filho. E foi correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, irmãos, isso é maravilhoso. Apesar de todo e qualquer descaminho nosso, se somos de fato filhos de Deus, jamais perderemos a nossa filiação. Independente das nossas atitudes, nós somos selados pelo Espírito Santo e Ele é o selo e o penhor da nossa salvação. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Olha que maravilhoso, eu não vou entrar em detalhes, mas as vestes, o anel, cada detalhe tem um significado maravilhoso do amor do pai para com aquele filho, do perdão do pai para com aquele filho que tinha literalmente falado ao seu pai com todas as letras: o Senhor morreu para mim. E esse pai estava esperando e foi ter com ele de braços abertos. Esse é o nosso Deus. E quantas vezes os nossos filhos erram e nós temos uma dificuldade para demonstrar esse amor e esse mesmo perdão a qual recebemos do nosso Pai Celeste. Deus é o modelo supremo de paternidade e como pais terrenos devemos refletir a esse modelo celeste. Ser pai não é apenas uma questão biológica, isso é muito fácil, mas uma vocação divina. É um chamado para conduzir os filhos no caminho da verdade e da vida. Você pai, eu como pai, nós temos uma responsabilidade tremenda com relação aos nossos filhos. Dito isso, vamos em Deuteronômio, que a gente vai ver o que Deus vai falar a respeito disso, o que as Escrituras vão falar a respeito disso. Deuteronômio 6, no versos 6 e 7, vamos falar assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Irmãos, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Os ensinamentos, as escrituras sagradas que estão em nossos corações, estão nos corações dos filhos de Deus, elas devem ser passadas adiante para as próximas gerações. O
uma responsabilidade enorme em transmitir a palavra da verdade aos seus filhos. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Ou seja, é falar, é repetir. E delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ou seja, em todos os momentos, estejam instruindo seus filhos no caminho da verdade. Em todos os momentos. Os pais são chamados a serem líderes espirituais em seus lares, ensinando seus filhos sobre os valores cristãos. Como minha filha pode conhecer a Cristo se o pai dele, que se diz um filho de Deus, anda como o mundo anda? Segue os padrões do mundo. Não é o cabeça do seu lar. Não ama a sua esposa como convém. E digo mais, e meu pai sempre fala isso, e é a grande realidade. Os lares geralmente eles estão de cabeça para baixo por culpa dos pais omissos. Um pai omisso vai levar, ou um marido omisso, ele vai levar a uma esposa insubmissa, que vai levar a uma desordem no seu lar. Essa responsabilidade é minha e essa responsabilidade é sua. De mantermos a ordem estabelecida nas Escrituras e inculcar as Escrituras na cabeça dos nossos filhos. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Nós vamos ler esse texto adiante. E mesmo que ele cresça, ele nunca desviará dele. Agora que nós tivemos um pequeno vislumbre do exemplo de Deus como Pai. Se o chicote estava cantando antes, agora vai cantar mais. E esse chicote está sendo as responsabilidades dos pais perante dos seus filhos. Se falamos de Deus como exemplo supremo de Pai, agora vamos para a responsabilidade nossa como Pai perante os nossos filhos. A ordem aqui pouco importa. Eu vou citar também alguns pontos. Primeiro ponto deles, a provisão. Os pais têm a responsabilidade de prover as necessidades físicas, emocionais e espirituais de seus filhos. É a minha incumbência e a sua, Pai. É prover as necessidades dos seus filhos. É trazer o sustento para o seu lar. E mais do que isso, é ser o exemplo de santidade no seu lar. É prover a necessidade emocional, a necessidade espiritual do seu filho. É uma provisão em todos os aspectos. Se a gente for lá em 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 14 vai falar assim: eis que pela terceira vez, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, é isso mesmo. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os seus pais, mas os pais para os filhos. Aqui está Paulo exortando e trazendo a reflexão, ou trazendo a indicação que bem deve prover são os pais. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Isso é provisão. Lá em 1 Timóteo, vai falar assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente.
veem aqui esses dois versículos, um que é lá em Coríntios, ele vai falar da provisão material, dos tesouros, do suprimento, que é dever do pai. Aqui em Timóteo, o cerco vai ser apertado um pouco mais, porque ele vai falar: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e esse cuidado é em todos os aspectos, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. De que adianta eu ser um filho de Deus se eu não tenho atitudes compatíveis com a responsabilidade a qual a Bíblia me traz como um pai, como um provedor no meu lar? Se os meus filhos olharem para mim e não verem um pouco do caráter de Cristo, eu estou falhando como pai, e eu estou sendo pior do que um descrente. Eu estou fazendo um desserviço para Deus se eu viver algo diferente do que eu falo. A segunda responsabilidade do pai, ou dos pais, ensinar. Os pais devem ensinar seus filhos sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre os valores cristãos, sobre a moralidade. Esse é o seu dever, pai, é o meu dever, pai. Ensinar as Escrituras Sagradas aos nossos filhos. Direcionar-nos ao mapa da vida eterna, que é a palavra de Deus. É sua responsabilidade, é minha. Lá em Provérbios 22, eu já citei aqui rapidamente, mas nada melhor do que lermos. Lá em Provérbios 22. No verso 6 vai falar assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ele pode ter os seus descaminhos, meus irmãos. Eles podem. Nossos filhos podem derrapar no caminhar. Mas a Bíblia diz que ele não se desviará dele. Então ensina, 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 ensina. Ensina os seus filhos. Mais uma vez, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você pega essa promessa para a sua vida, e você faz a sua parte para que ela se torne realidade em seu lar? Essa é uma pergunta que eu deixo a todos os irmãos, inclusive para mim. Então já falamos de prover, já falamos de ensinar, agora vamos falar da disciplina. E eu quero que os irmãos estejam, não sei se os irmãos estão seguindo a mesma linha de raciocínio que eu, que é fazer um paralelo do que vimos de Deus para o reflexo para nós. Então tudo que estamos falando aqui, provisão, disciplina, amor, nós falaremos aqui, tudo isso já foi citado acima como um predicado de Deus que deve ser reproduzido por nós pais. Então não deixem de traçar esse paralelo, porque é muito importante para a nossa linha de raciocínio. Disciplinar. Disciplinar é uma expressão de amor e de cuidado que visa corrigir e orientar os filhos para Deus. Não foi uma vez que meu pai me orientou a respeito dos meus filhos, ou vendo outros cenários, ou birras e tantas situações vergonhosas que nós vemos de filhos para com os pais em locais públicos enfim. Mas não foi uma vez que meu pai virou e falou: olha, ele está clamando por disciplina. Os nossos filhos, eles clamam por disciplina, porque a disciplina é um ato de amor. Se nós não disciplinamos, quer dizer que nós não amamos os nossos filhos.
Ai, mas eu amo tanto meu filho, eu não vou disciplinar o coitadinho dele. Então você não ama. Já foi muito claro ali em cima, eu disciplino todos aqueles que amo. E se nós devemos ser o reflexo de Deus, nós devemos disciplinar nossos filhos. Provérbios 13. Versículo 24. Vai falar assim: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas quem o ama cedo disciplina. Cedo. Mas ele é muito pequenininho. Ele tem que aprender isso. Ele tem que aprender que o pai dele, a mãe dele o ama. Não precisou de muitas vezes, mas eu fui disciplinado. E dou valor e sou extremamente grato por cada cintada que eu levei. Porque aquelas cintadas que eu levei do meu pai foi o maior ato de amor que ele poderia ter feito por mim. Meu pai me pegava e eu já sabia, eu estava lá na sala e ele me chamava. Eu já sabia que eu ia apanhar. Então eu ia igual porco ou abatedouro, já sabia que o chicote ia estralar já. Mas ele me pegava, ele me colocava no colo, ele olhava no meu olho e ele falava: filho, eu vou te disciplinar porque eu te amo, porque a Bíblia diz que eu devo disciplinar você. Você fez isso e contradiz as Escrituras e por isso você vai apanhar. E ele batia em mim, me disciplinava, e depois disso ele me abraçava, chorando, e falava que me amava. Eu nunca esquecerei disso, porque esse foi o maior exemplo de amor que meu pai pode me dar. Eu disciplino aqueles que eu amo. Naqueles momentos eu sabia que eu era amado pelos meus pais. Pai, discipline os seus filhos. Discipline em amor. Vocês não vão se arrepender. Falando em amor, amar, pai, ame os seus filhos. O amor é a base de todo o relacionamento entre pais e filhos. Os pais devem amar seus filhos incondicionalmente, como reflexo do amor divino. Lembra todos aqueles predicados que falamos a respeito de Deus, a respeito do amor de Deus para conosco. O amor sacrificial de Deus para conosco, que sacrificou o seu próprio filho, o seu único filho naquela cruz. Esse é o amor que Ele quer de nós para com os nossos filhos. E o amor, esse verdadeiro amor que vem dos céus, ele é a chave para que todas as outras coisas fluam. Eu só vou disciplinar os meus filhos, segundo as Escrituras, se eu amar a Deus primeiramente e amá-lo. Porque quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou amar os meus filhos. Eu só vou discipliná-los, segundo as Escrituras, quanto mais eu estiver submisso à disciplina do meu Senhor, assim eu poderei disciplinar os meus filhos. Eu só vou poder prover em todos os segmentos do meu lar, se eu esbanjar da provisão diária de Deus, que muitas vezes nós negligenciamos ela. Irmãos, se nós não tivermos um relacionamento vertical para com Deus, nós falhamos como pais. Se eu como pai terreno, eu não tenho um relacionamento com o meu Pai celeste, que deu a vida do seu próprio Filho para me salvar, como posso eu ser um bom pai para o meu filho? E um bom filho para o meu pai? Eu não posso. Ame a Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Esteja com os olhos fitos em Cristo, que Ele te capacitará para
circunstância. Eu tenho o privilégio de poder dizer que desde pequeno eu olhava para o meu pai, e eu estou falando pai, não estou falando mãe, porque o texto hoje, o chamamento hoje é para os pais. Mas minha mãe idem. Mas eu tenho o privilégio de não somente ser instruído, mas ver um exemplo de um filho de Deus na minha casa. Ver um exemplo de pai temente a Deus. Eu tive esse exemplo e mediante esse exemplo hoje eu tento reproduzir na minha casa aquilo que eu recebi. O meu pai, eu era pequeno e eu queria ficar com ele, mas chegava um determinado momento, e hoje eu faço a mesma coisa com os meus filhos, onde chegava a minha hora de dormir. Eu não sei se ele lembra, mas naquela época, e para os mais jovens ainda, sim, existia uma época que não tinha Netflix, não tinha YouTube, que você tinha que ir no horário lá e ligar o canal e ver o que está passando naquela hora. Não dava para escolher, não. A gente tinha a sessão das 10, que passava no Telecine, e a gente sempre gostou de filme de ação, então tinha um Telecine Action, que às 10 horas tinha um filme. Todo dia a gente assistia o filme, se o filme fosse bom, assistia aquele filme. Ele falava: filho, agora é hora de dormir. Enquanto eu estava escovando o dente, eu já via a sala apagada e o escritório aceso, porque eu sabia que agora era o momento do meu pai ter um tempo dele com Deus. E até hoje é assim. Estamos reunidos na casa dele, eu, meus filhos, minha esposa, minha mãe. Cadê o pai? Se ninguém sabe onde ele está, pode ter certeza que ele está no escritório, tendo um tempo com o Pai Celeste. O exemplo nosso como pais é fundamental. Ele não precisou falar para mim, ele não precisou virar e falar: filho, leia a Escritura, leia as Escrituras, ame as Escrituras. Ele semeou. Ele semeou. E por anos a minha Bíblia ficou guardada no meu guarda-roupa. Mas hoje ele está colhendo. Porque o filho dele hoje ama as Escrituras. Amém. Glória a Deus. Com toda a dificuldade, ama as Escrituras. E e quer passar esse mesmo amor que está passando para os seus netos. Amém. Irmãos, fiquem firmes, permaneçam firmes nas Escrituras, irmãos. Nós nunca perderemos se estivermos firmes nas Escrituras. Para finalizar, aplicações práticas. Pais, amem a Deus sobre todas as coisas e busquem a Ele de todo o coração, intercedendo por seus filhos. O quanto nós temos intercedido por nossos filhos nas nossas orações. Pais, aqueles pais que os filhos estão longe, vocês já desistiram de orar, de interceder por eles? Já desistiram? Porque a Bíblia diz para nós orarmos sem cessar e suplicar. Semeie e deixe Deus fazer a obra. Interceda pelos seus filhos. Busquem a Deus em oração. Busquem a Deus nas Escrituras. Peça a Ele sabedoria e orientação para criar os seus filhos segundo os seus ensinamentos. Ensine seus filhos sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a salvação em Cristo Jesus, sobre os valores cristãos que são inegociáveis num lar cristão. Através do exemplo e da instrução. E a instrução de nada vale se não houver o exemplo. Vivam antes de falar. Pesado, né? Difícil. Clame, assim como eu preciso clamar, pela capacitação do Espírito Santo, porque Ele nos capacita. Amem seus filhos incondicionalmente, demonstrando o amor celeste que Deus tem por eles. Conclusão, irmãos. A paternidade é uma vocação nobre e desafiadora, que exige amor, dedicação e sabedoria. Que possamos todos buscar a Deus
para nos capacitar a sermos pais melhores, refletindo o amor e a graça do nosso Pai Celestial em nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos e dos nossos lares. E que possamos criar filhos que amem a Deus, que sirvam o próximo e vivam vidas que glorifiquem o seu nome. Amém, amém, irmãos? Amém. Gostaria de chamar o meu pai aqui na frente para ele estar orando. Pai, vem cá. Aleluia. Ora por mim, ora pela Assembleia. Vamos ficar em pé, irmãos. Saudando Jesus. Irmãos, não existe nenhum pai perfeito. Todos nós temos nossos erros e acertos. Mas não podemos ser pais de Deus se temos mais erros do que acertos. E, amados irmãos, não é fácil educar. Mas quando a gente compreende o amor de Deus e porque Deus nos educa, nós educamos nossos filhos. Então, tudo que o Luiz falou, amados irmãos, foi uma parte. Eu não sou perfeito, não sou pai perfeito. Mas eu sou perfeitamente convicto que a palavra de Deus é verdade. Amém. E que nós devemos pedir que Deus firme nossos passos na tua palavra, para eu não pecar contra ti. Nós devemos pedir que Deus nos dê coração para ouvir, para obedecer, para agir, para submeter, para se render ao Senhor. Fazendo como o pai de Sansão. Quando ele sabia que Sansão ia nascer, ele foi diante de Deus. Senhor, me ensina como educar Sansão. E você vai falar, mas Sansão teve. Mas qual o fim de Sansão? Qual o fim? Não é começar bem, é começar bem e terminar bem. Nesse intervalo, meus irmãos, pode ter dois caminhos, mas o final é a redenção em Cristo Jesus. Amém.